pessoal! Nesse episódio de Veículos e Histórias, conheceremos como funciona um câmbio manual. Também conhecido como transmissão e caixa de marchas, é um componente essencial para um veículo, aproveitando a energia gerada pelo motor da melhor forma possível. Nesse vídeo, vamos saber como o câmbio manual funciona e também um pouquinho de sua história. Para quem não me conhece, eu sou Marcos Vinícius. E antes de começarmos, eu peço para que se inscreva no canal, ative o sininho e deem um like para que o YouTube recomende esse vídeo para mais fãs de motores e veículos. Então vambora! Antes de sabermos como é que um câmbio, também conhecido como transmissão ou caixa de marchas, funciona, vamos conhecer um pouco sobre sua história. Em 1886, o engenheiro alemão Karl Benz apresentou ao mundo seu veículo conhecido por Patent Motorwagen, que se tratava de um triciclo com um motor monocilindro no horizontal e desenvolvia menos de 1 cavalo. A sua transmissão de potência era por uma polia e correia, que movimentavam um eixo e duas correntes, e essas movimentavam as rodas. Ou seja, o carro tinha apenas uma marcha. Após passar por melhorias, as suas vendas se iniciaram em 1888, se tornando no primeiro carro da história a ser vendido ao público. E um de seus primeiros clientes foi o engenheiro e empresário francês Émile Constant Levasseur. O veículo também acabou encantando seu sócio, o engenheiro Louis-François René Pagnard, e assim decidiram fabricar os seus próprios automóveis, que passariam a ser vendidos a partir de 1890 sob a marca Pagnard e Levasseur. Os sócios passaram a adotar muitas melhorias em seus produtos, como colocar o motor à frente do carro e a adoção de radiador com água. Inspirado numa patente recente para bicicletas, criaria um sistema de engrenagens que mexia no regime de giros do motor, que ficaria conhecido como transmissão. Os engenheiros perceberam que se tivesse um meio de aproveitar melhor a energia gerada pelo motor, o carro poderia andar mais. E isso seria uma boa vantagem nas corridas de automóveis, onde o próprio Levasseur competia quando podia. Inclusive, ele faleceria em 1897 aos 54 anos por conta de ferimentos causados por um acidente no ano anterior. Não demoraria muito para que outras fabricantes desenvolvessem o seu conjunto de engrenagens. Mas dirigir um carro do início do século XX não era muito fácil, já que não havia sincronia entre as marchas, forçando ao condutor saber o tempo certo para mudá-las, caso contrário, as mesmas não engrenavam, provocando rangidos desagradáveis, e até casos de encavalamento, onde as engrenagens se enroscavam. Nessa época, só pessoas com boa situação financeira que poderiam comprá-los, sendo produtos muito caros. Dessa forma, muitos proprietários da época preferiam a ajuda profissional de um chofer para guiar, que também tinha de ter habilidades como mecânico. Porém, a companhia norte-americana Ford criaria o modelo T, um carro revolucionário, já que ele adotaria o sistema de linha de montagem, o deixando barato e acessível à maior parte da população. Henry Ford, o dono da empresa e idealizador do projeto, criou um câmbio robusto e confiável. Porém, o seu sistema de engates era por pedais. À primeira vista, aparenta ser um sistema comum de embreagem, freio e acelerador, mas suas funções são completamente diferentes. O pedal da esquerda tem o C de clutch, que é a embreagem em inglês, mas não é como nos automóveis atuais, já que a sua função não é somente essa, como também serve para engatar as duas marchas do Ford T. Para engatar a primeira, pressione o pedal até o assoalho, e para engatar a segunda, basta tirar o pé do pedal, e ela vai engrenar com o mesmo totalmente erguido. Já o ponto morto fica no meio do curso entre a primeira e a segunda. Assim, o sistema de engates é semelhante ao de uma motocicleta. O pedal do meio é a marcha ré, que é marcado com a letra R e significa reverse. Para engrená-la, tem de deixar o pedal da esquerda em ponto morto, e depois se pressiona o pedal da ré. E o pedal da direita, que faz pensarmos ser o acelerador, na verdade é o freio, e é sinalizado com a letra B, ou brake. Ao pressioná-lo, não pode se esquecer em deixar o pedal da embreagem em ponto morto, senão o carro morre. O acelerador, de fato, fica atrás do volante no lado direito, semelhante ao acelerador manual de trator. Ainda que as marchas não fossem sincronizadas, o câmbio era simples e o pessoal se acostumou rápido com o Ford T. O carro fez um sucesso avassalador, sendo vendido em todos os continentes com mais de 15 milhões de unidades feitas.
Logo, todas as empresas adotariam o câmbio, sendo uma peça essencial para os automóveis. E também marcaria presença em outros veículos como caminhões, ônibus e tratores. Porém, nos anos 10, todos tinham transmissões pouco amigáveis. O engenheiro norte-americano Early Avery Thompson decidiu resolver o problema. E após muitos estudos, em 1918 patenteou um sistema sincronizador de marchas, conhecido como anel sincronizador, que tornaria as mudanças mais rápidas, fáceis e seguras. A fabricante de carros de luxo Cadillac se interessou na patente e o contratou para ajudar no desenvolvimento do invento, e a partir de 1928 passaria a equipar os carros da empresa, e também da LaSalle, uma divisão menos luxuosa da Cadillac. O câmbio tinha 3 marchas. No entanto, a primeira ainda não era sincronizada, mas representou um grande avanço. E nos anos 30, as outras marcas da GM também passariam a ter esse câmbio. Após a Segunda Guerra Mundial, a patente dos sincronizadores já tinha se expirado, e muitas fabricantes passaram a desenvolver os seus sistemas. Em 1952, a companhia alemã Porsche passaria a oferecer para o seu esportivo 356 a primeira transmissão totalmente sincronizada, que tinha 4 marchas. Nessa época, outras fabricantes de esportivos, como as italianas Ferrari e Alfa Romeo, passariam a disponibilizar caixas com 5 marchas, que aliada a uma relação de diferencial mais alongado, faziam eles atingirem altas velocidades. Mas nessa altura já devem estar curiosos. Como é que um câmbio manual funciona? Primeiramente, o sistema conhecido também como transmissão ou caixa de marchas tem a função de intermediar a energia gerada pelo motor até o diferencial, e esse mandará a potência e a força para as rodas. Como vimos anteriormente, os primeiros automóveis só possuíam uma marcha, e os carros só desenvolviam velocidades até o final da relação do diferencial e também do regime de giros da mecânica. Assim, cada marcha aumenta um pouco mais a velocidade e aproveita melhor a energia mecânica gerada pelo motor. Por dentro de um câmbio, há basicamente 3 eixos. O piloto, que é interligado ao motor, o primário e o contraeixo. Para o exemplo, vamos usar uma caixa Eaton de 6 marchas, sendo que a última é uma sobremarcha ou overdrive. No eixo primário ficam todas as engrenagens das marchas, que se interligam às engrenagens do contraeixo, e cada uma tem um tamanho diferente. Em ponto morto, todas as engrenagens se movem. No entanto, o eixo primário não se mexe, e assim, não há transmissão de potência entre o motor e o diferencial. A primeira marcha possui uma engrenagem maior no eixo primário e uma menor no eixo secundário, já que para começar a movimentar uma grande massa de aço, o carro precisa de muita força. Para engrenar a marcha, um varão de engate, interligado a um garfo sincronizador, empurra o anel, e assim ele engata a primeira. Para a segunda marcha, o varão move o garfo e o anel sincronizador vai engrenar com a engrenagem da segunda, que é um pouco menor em relação à primeira, e no contraeixo é um pouco maior em relação à primeira. A terceira e a quarta funcionam da mesma forma, sendo que quanto maior for a marcha, menor será a engrenagem do eixo primário e maior será no contraeixo. Já na quinta, o sincronizador faz o eixo piloto engatar diretamente com o primário. Assim, a relação da marcha está 1 para 1, ou seja, os 2 eixos vão se movimentar à mesma velocidade. E nos modelos que têm overdrive ou sobremarcha, o eixo primário gira mais rápido do que o eixo piloto. Assim, a engrenagem do eixo primário é bem menor do que a engrenagem do contraeixo. Como resultado, a rotação do motor cai drasticamente, o que ajuda a mecânica a economizar combustível. A engrenagem da ré possui dentes invertidos e um contraeixo extra com uma engrenagem conhecida como louca. A grande maioria dos câmbios manuais não possuem a ré sincronizada, assim a mesma não possui anel sincronizador. A engrenagem da ré gira a engrenagem louca, e essa é interligada ao eixo secundário que tem poucos dentes. E dessa forma, a relação da ré é muito curta. Para intermediar a força entre o motor e o câmbio, há uma peça muito importante conhecida como embreagem. Para trocar a marcha, o fluxo de potência entre o motor e o câmbio tem de ser interrompido. E essa peça faz isso com segurança. A embreagem trabalha junto ao volante do motor, uma grande engrenagem interligada ao virabrequim que transfere energia mecânica para um outro aparato, que nesse caso seria o câmbio. A embreagem é composta por um disco de fricção, que possui material aderente nos 2 lados, uma placa de pressão, uma mola do tipo diafragma, também conhecido por chapéu chinês, e uma tampa para fixar todo o conjunto, também conhecido por platô. E ao centro da peça é fixado o eixo piloto. Quando a marcha está engatada, todo o conjunto, volante do motor, embreagem e eixo piloto estarão girando juntos. Para mudar uma marcha, se pressiona o pedal da embreagem,
que aciona um sistema hidráulico e pressiona a mola do diafragma, que tem uma ação que, quando se empurra o centro para dentro, a borda empurra para fora. E isso puxa a placa de pressão e o disco de fricção, neutralizando a força do motor ao câmbio. Ao soltar o pedal, a mola do diafragma deixa de ser pressionada e o disco de fricção volta à posição normal. E assim, o motor irá trabalhar com a nova marcha engatada. Em resumo, o câmbio é um conjunto de engrenagens que faz o motor trabalhar de acordo com o regime de giros, e assim fazendo aproveitar melhor a energia gerada pela mecânica. No entanto, o desempenho de um veículo não depende só do motor e do câmbio, como também do diferencial. A peça é composta basicamente de um pinhão, que é interligado a um eixo cardan, e uma coroa, e o número de dentes de cada um dos componentes influencia no desempenho do veículo. E essa seria a famosa relação do diferencial, que seria a divisão entre o número de dentes da coroa pelos dentes do pinhão. Num exemplo hipotético, se uma coroa possui 41 dentes e o pinhão tem 9, numa divisão simples dará 4,56 para 1. Quanto mais dentes tiver um pinhão e menos dentes tiver uma coroa, mais longo o diferencial será, que é perfeito para altas velocidades, porém implica em menor força em baixos regimes. Já um pinhão com menos dentes e uma coroa com mais é um diferencial curto, o que é ideal para obter mais força em baixos regimes, porém compromete sua velocidade final. Assim, para cada projeto mecânico, a relação das engrenagens do câmbio e do diferencial são planejados dependendo do emprego do veículo. Um automóvel de alto desempenho necessita de relações mais longas, enquanto que um caminhão precisa de relações curtas. Lembrando que todas as engrenagens mencionadas são banhadas a óleo, e a falta do mesmo pode quebrar todo o conjunto. O câmbio manual com todas as marchas sincronizadas começou a ganhar popularidade nos anos 60, e a quinta marcha a partir dos 80, quando as crises do petróleo demandaram ao mercado criar carros mais econômicos. E praticamente todos os veículos passaram a empregar a overdrive ou sobremarcha. Já o câmbio de 6 marchas começou a ganhar força nos anos 90, primeiramente em carros esportivos, mas logo passou a ser empregado em veículos sem pretensões de velocidade. Apesar de muitos mercados no mundo terem aderido aos câmbios automáticos, inclusive no Brasil, ainda há muitos veículos com câmbio manual pelo mundo. E a grande maioria não os troca por nada, por melhorar a experiência ao volante. Mesmo que as principais fabricantes de carros esportivos tenham criado soluções semiautomáticas que os deixam com trocas até mais rápidas do que uma caixa manual, muitos entusiastas por desempenho preferem o modelo tradicional. E fabricantes exclusivas, como a italiana Pagani, faz a grande maioria de seus produtos com transmissão manual. Então, pessoal, qual tipo de câmbio que você prefere? O manual ou automático? Comente! Eu espero que tenha gostado do vídeo e entendido as explicações. Assim eu vou pedir o de sempre para que deem um like e compartilhe com todos os fãs de mecânicas. E eu me despeço ao ronco do super esportivo Pagani Zonda, um carro com câmbio manual. Até logo e fiquem com Deus!